Pra quem gosta de história e gosta de videogame, Assassin's Creed é a franquia perfeita, é a franquia dos sonhos. Porque são 13 jogos ambientados em diversos períodos históricos diferentes, então, desde a Grécia Antiga até a Revolução Industrial. Enfim, se você quer entender a cronologia, a ordem cronológica correta por período histórico para jogar Assassin's Creed, vem comigo porque eu te conto, mas é logo depois da vinheta. Segura aí. Começamos com polêmico e divisivo Assassin. Não vou entrar aqui nos detalhes da crítica do jogo, tá, gente? É só contando por qual você deve começar. Enfim, começamos, né, realmente com Assassin's Creed Odyssey, que eu joguei. É um jogão enorme, gigante, o jogo não acaba nunca. O problema dele é esse, não acaba nunca. Enfim, ele se passa na Guerra Antiga, na Grécia Antiga, e retrata realmente a Guerra do Peloponeso, né? Que foi realmente entre Atenas e Esparta, né? Então a gente tem ali personagens históricos como os filósofos gregos, né? Então Sócrates, Platão, todos aqueles filósofos que a gente estuda na escola em filosofia estão ali em Assassin's Creed Odyssey. Você pode trocar ideia com eles, né? Então a gente vê também a história do Leônidas, e o jogo é realmente protagonizado pela Cassandra e pelo Alexios. É um jogo que você pode escolher se você vai jogar com homem ou com mulher. São irmãos, né? Os dois são irmãos. Mas canonicamente a história definitiva é a da Cassandra, né? Enfim, ele se passa 400 anos antes de Cristo, né? Então um período mais antigo da história de Assassin's Creed que já foi abordado, pelo menos até agora. Na Grécia Antiga a gente vai para o Egito Antigo com Assassin's Creed Origins, que se passa alguns séculos depois, já no final dos anos 40 a.C., né? E aí a gente conhece a história do Bayek, né? Que é justamente o comecinho do que veio se tornar a Ordem dos Assassinos. Então a guerra entre os assassinos e os templários surge mais ou menos nessa época, que não era a Ordem dos Ocultos contra a Ordem dos Anciãos, né? Que depois veio a se tornar assassinos e templários. Então é aí nesse momento que a gente conhece vários personagens históricos, como por exemplo a Cleópatra, o Ptolomeu, o Júlio César, né? Então a gente vivencia esses momentos, né, do Egito Antigo, nesse momento de mudanças do Egito, e a gente passeia num cenário lindo, num deserto. Então o Rio Nilo, gente, eu acho que é o jogo mais bonito que eu já joguei de Assassin's Creed. Até, todos são bonitos, mas o mais bonito, que mais se destacou pra mim até hoje, foi Assassin's Creed Origins. Depois do Egito a gente vai para Bagdá com Assassin's Creed Mirage, que é o jogo que está para ser lançado, é o jogo mais recente de Assassin's Creed, que se passa no século IX, né, e ele traz a história do Basim, que é um assassino também, durante ali o período da Era de Ouro Islâmica, e esse jogo volta às origens da franquia, que vocês sabem, com uma jogabilidade mais furtiva, em que não tem como você ir pro fight muito, você tem que jogar na maciota, né? Então, como antigamente, como eram os jogos originais de Assassin's Creed, mas que foi uma linha que foi perdida ali no decorrer dos anos com os jogos modernos. Não sabemos ainda o que vai ser Assassin's Creed Mirage, mas pelos trailers parece que tá bem interessante, né? Vamos ver o que vai dar. De Bagdá a gente vai para a Noruega, continua na Noruega com o nosso querido Eivor, né? Ou a nossa querida Eivor, depende da escolha que você fez para o jogo. O que você escolheu? Você escolheu o Eivor ou a Eivor? Comenta aqui no vídeo, quero saber. Enfim, se passa também esse jogo, né? Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, se passa também no século IX, colado nos eventos do Mirage, né? Já que o Basim, por exemplo, ele que tá no Mirage, que é o protagonista do Assassin's Creed Mirage, ele participou de Assassin's Creed Valhalla. E aqui a gente tem o maior mundo aberto da história dos jogos de Assassin's Creed, maior até do que, por exemplo, o Odyssey, e a história mais longa também da franquia. Enfim, também é um jogo muito interessante de exploração, de RPG, muito legal, que se passa ali na época dos Vikings. Então, se você gosta de Vikings, Assassin's Creed Valhalla é o jogo perfeito para você, porque você tem o esquema de ir viajando de navio pelos rios ali da Noruega, da Inglaterra, quando realmente está correndo ali aquele período de ocupação, né, dos nórdicos na Inglaterra, e tem toda aquela guerra entre os anglo-saxãos, né, e os nórdicos. Do século IX a gente pula para o século XIII, né, que a gente viaja no tempo e vai parar no primeiro jogo, no jogo original, no jogo que deu origem, né, a toda a franquia que se construiu depois, né? Então fez o nome com Assassin's Creed 1, lançado em 2007, que retrata a história do
o maior assassino de todos os tempos, que foi o Altair, né, durante ali o período da Terceira Cruzada, né, então ele aborda aquele período das Cruzadas. Eu nunca joguei esse jogo, mas o pessoal diz que é muito bacana e realmente é o jogo original contando a história do Desmond, né? Não vou entrar aqui na história do Desmond, né? Mas vocês sabem que ele foi protagonista ali dos primeiros jogos, então a história dele começa nesse primeiro Assassin's Creed, que retrata esse momento muito interessante de ser estudado também da história, que foi o período das Cruzadas. Depois das Cruzadas, a gente vai parar na Itália com Assassin's Creed 2, o segundo jogo da franquia, que foi protagonizado pelo personagem que provavelmente é o mais popular da franquia, então Ezio Auditore, o assassino renascentista, né? Já que o jogo se passa naquele período do Renascimento, né? Então mostra ali o que aconteceu naquele momento entre os séculos 14 e 16, né? O período do renascentismo, e ele continua como protagonista no jogo seguinte, que é Assassin's Creed Brotherhood, né, e traz o sistema de recrutar assassinos e passa naquele período do renascentismo, mas o segundo jogo do Ezio, né, já é em Roma, né, então o primeiro é em Veneza e tudo mais, mas no segundo a gente já vai para Roma. Também é um jogo muito legal que retrata aquele período histórico de Roma, né? Então Roma é uma coisa que tá muito no imaginário da galera, né? Então, e tem, lógico, o personagem mais popular da franquia, que cargas d'água, ele não tem que discutir, ele é o personagem que a galera mais gosta, é o personagem que até hoje representa muito a franquia, que é o Ezio, realmente. Assassin's Creed Revelations é o último jogo protagonizado pelo Ezio Auditore. Ele se passa ali no século XVI, né, também, em Constantinopla, só que agora não é mais em Roma, não é mais na Itália. Eles vão para Constantinopla, o Ezio vai para Constantinopla e lá ele tá querendo resgatar a história do Altair, que é o protagonista lá do primeiro jogo, né? Então a gente tem nesse momento o encontro dos dois mitos, né? Das duas lendas, né? O Altair com o Ezio, nesse jogo que é o Assassin's Creed Revelations, e é o ponto final ali da história clássica, da história tradicional dos primeiros jogos, né? Que é o Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood e o Revelations, né? Mas vamos continuar no período histórico, né? Então, isso aí a gente sabe que a gente está no século XVI. De Constantinopla, a gente viaja para o Caribe, para o Mar Caribenho, que é o jogo mais querido desse que vos fala, é o que eu fico mais animado de falar, né? É o meu jogo favorito de Assassin's Creed, foi o primeiro que eu comecei a jogar. Então, Assassin's Creed Black Flag traz aquela jogabilidade nova para a franquia, trazendo ali a guerra naval, a guerra dos navios, que para mim é a coisa mais sensacional, é a melhor parte do jogo. E aqui a gente acompanha também a história do Edward Kenway durante o século XVIII, na era da pirataria, né, que é um momento ali também que está muito no imaginário da galera do que foi a pirataria. É uma coisa muito abordada na cultura pop, é uma coisa muito popular, né? E aliás, o Edward, né, no caso, ele se torna um assassino também nesse jogo, quase que por acaso. Continuando praticamente com quase a mesma jogabilidade, a gente muda só de protagonista e troca os assassinos. Pela primeira vez na franquia, a gente troca os assassinos pelos Templários, com a história do Shay Cormac, que era um assassino e depois se tornou Templário, em Assassin's Creed Rogue, na América Colonial, durante ali também o final do século XVIII. Assassin's Creed 3 se passa também na mesma época da América Colonial, né? E portanto ele traz o ponto de vista de outros personagens, né? de histórias dos povos originários norte-americanos, com a história do nosso querido Connor Kenway, né? Que é neto do Edward, filho do templário Hayton Kenway, que também é o vilão do jogo. Enfim, ele traz todo esse período da América Colonial, da Revolução americana, né? A luta ali, a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que estavam surgindo ali. A independência americana realmente é esse período que é retratado em Assassin's Creed 3. A gente continua a nossa história pelo jogo Assassin's Creed Unity, que é um jogo que também divide muita opinião da galera. Ele se passa ali durante o período da Revolução Francesa, é um período também muito interessante de ser abordado, é um jogo bem grandão, e retrata todo aquele período da queda da monarquia e da ascensão da, entre aspas, democracia, do governo popular, né? Enfim, é um período de mudanças para a Europa, realmente foi um período de mudanças para a Europa ali no final do século XVIII, e o jogo conta a história do assassino Arnaud Dorian, né? Que também tem uma treta ali de romance
com o interesse amoroso dele no jogo, que também é uma templária. Olha só a história de romance clássica, né? O mocinho e gosta da filha do vilão, né? Então, que é a Elise, né? Enfim, o jogo conta com os maiores bugs da história de Assassin's Creed, né? É o jogo da franquia que mais trouxe novidades, né, de certa forma, porque ele encheu, pela primeira vez, ele encheu o mapa de NPCs. Então você vê ali toda aquela coisa da Revolução Francesa, que o povo foi pra rua e guerreou contra a monarquia e tudo mais. A gente vê isso em Assassin's Creed. E ele trouxe também a possibilidade de você jogar o parkour em Paris nos interiores, né? Porque em Paris não tem muito campo aberto, é uma cidade que tem as casas e tudo mais. Então eles fizeram o esquema de você poder visitar também o interior das construções e ver os castelos, por exemplo, esvaziados por causa da queda da monarquia, né? Enfim, o jogo tem personagens históricos também muito legais ali da Revolução Francesa, né? Então, vários deles, e o principal deles é o Napoleão, que é apresentado no jogo, desculpa. E o jogo também traz a possibilidade da gente jogar no modo co-op. Pela primeira vez em Assassin's Creed a gente joga no modo co-op, vários assassinos ali fazendo missões juntos. 4 assassinos podem fazer a mesma missão juntos, né? Que também é uma coisa muito legal, uma coisa inovadora, que você pode pela primeira vez jogar um Assassin's Creed com os seus amigos no modo cooperativo. Da Revolução Francesa a gente viaja para a Revolução Industrial, né? O jogo que mais se aproxima dos nossos tempos atuais é Assassin's Creed Syndicate. Ele retrata ali o período, como eu falei, da Revolução Industrial no século XIX, né? E aqui a gente conhece a história dos irmãos Jacob e Eve Fry. Eles estão ali libertando a Londres vitoriana da influência dos Templários, né? Então também é um jogo muito legal, que pela primeira vez foi um jogo que você podia jogar com o homem, o protagonista homem, ou com a protagonista mulher, né? Então tinha momento que você jogava com ele e tinha momento que você jogava com ela. Depois isso foi modificado e aí você escolher se você era ele ou se você era ela, que também é uma coisa de agregar valor à marca, agregar pessoas que, as meninas, né? As meninas queriam jogar Assassin's Creed, gostavam, curtiam, mas só podia sempre jogar com os caras, né? Então depois eles puderam jogar com as meninas, né, começando pela nossa querida Eve Fry na Londres vitoriana. Essa é a ordem cronológica ideal para você jogar a franquia Assassin's Creed, né? Então, se você perdeu algum momento, volta do comecinho do vídeo, vai anotando, porque para você ter depois e jogar nessa ordem. Enfim, qual desses jogos que eu trouxe aqui é o seu favorito? Qual é o seu Assassin's Creed favorito? O meu, como eu falei, você já sabe, eu falei, é o Black Flag, é o que eu mais gosto, é o primeiro que eu joguei e pra mim é o que até hoje eu jogo. De vez em quando eu baixo de novo pra poder jogar, porque, é sensacional, sensacional. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para receber todas essas notificações quando saírem vídeos novos, né? Então, tô contando com o engajamento de vocês, tô contando e esperando vocês nos nossos próximos vídeos, se você gostou desse aqui, tá certo? Então, vou me despedindo por aqui, vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Fui!